Qualquer manuscrito poderá ir para o showroom de editores, desde que o ensaio não tenha conformidade com as revistas selecionadas. No fundo, o showroom de editores é um espaço reservado, interno, em que os editores escolhem com muito carinho a melhor revista para os seus autores. Note-se que muitas vezes esta escolha poderá até resultar num fator de impacto maior daquela revista naquele ano do que o autor havia imaginado. O manuscrito também poderá ser ou estar aglomerado a mais ensaios sobre o mesmo tópico numa revista que possivelmente seria desconsiderada ou desconhecida pelo autor. E isso vai ajudar e muito os pesquisadores. Note-se que, de fora, o autor não tem como saber se outros manuscritos semelhantes ao seu estão ou não sendo submetidos simultaneamente. Por isso o portal Latin Science garante e tranquiliza os seus autores. O melhor está sendo feito por eles nos bastidores. Do lado do pesquisador, ele ficará também contente em encontrar mais do material que buscava agrupado num mesmo fascículo ou numa mesma revista. De fato, isso responde à seguinte questão: quais artigos são aceitos e quais são rejeitados? Pergunta inteligente, capciosa, mas prudente também. O portal tem, por norma interna, não rejeitar qualquer ensaio em si. Ou seja, em princípio, se houver qualidade inerente, nenhum manuscrito é rejeitado. Contudo, um dado ensaio pode não ter argumentação lógica, teórica, empírica, não possuir sustentação de dados, de referências, apoio teórico, ser destituído de uma estrutura aceita num dos paradigmas da ciência. Ou o rationale do texto pode ser fraco, viesado, pessoal ou desequilibrado, entre outras possibilidades. Para se visualizar isso melhor, basta raciocinar o contrário, sobre como se publica um artigo. Um paper deve ser lógico, embasado, harmônico, equilibrado, consequente, preciso, evidenciado e referenciado, entre outros requisitos. Se nele faltam alguns desses, obviamente é preciso rever a parte que não está boa. Mesmo em tais casos, é bom lembrar que nenhum ensaio está à prova de crítica. O portal não está garantindo aos autores que seus ensaios não terão críticas. Poderão sim, e é salutar e democrático que haja comentários, sugestões adicionais. Pesquisadores poderiam ver o mesmo problema sobre outras perspectivas, usar outro método, aplicar a proposta numa outra realidade e obter resultados diferenciados. Mas isso é muito diferente de permitir que o ensaio não seja preciso, seja destituído de notas de pé de página, não possa receber outra avaliação teórica de outros dados ou o que for. Ou seja, a lógica em argumentar utilizada pelo autor pode ser criticável por não ser generalizável, mas o ensaio em si ter consistência e possuir outros valores inerentes. No portal Latin Science, toda análise é feita online, de modo que não se perde o ensaio e não se altera o texto do autor. Todos os reviewers referenciam-se ao mesmo texto que veem e que é igual para todos eles. Isso evita imprecisões, indeterminações do tipo: não gostei, está bom, mas poderia ser melhorado. Em realidade, respostas como esta não informam nem uma coisa e nem outra. Ou seja, em tais casos, não se diz ao autor o que, onde e por que precisa mudar. No esforço e solidão de produzir o melhor de si, o autor se perde, porque não tem absoluta certeza do que precisa ou não ser revisto. Ou, quando ele usa outros critérios que conhece e autoavalia seu ensaio, ele dirá que seu ensaio está digno, ético e prudente, mas não consegue enxergar ou alcançar a avaliação do outro, que não foi preciso. Com isso, o autor é impedido de avançar simplesmente com uma resposta do tipo: deu uma melhorada, ou poderia ser mais crítico, não acha? É isso que o portal Latin Science procura evitar para ajudar o autor. Os critérios utilizados pelo portal informam exatamente a página, o parágrafo e a linha que precisa ser alterada. Pelo menos uma sugestão de mudança e a razão de por que precisa ser mudado. Assim, o autor fica com duas certezas. Uma,
que as outras partes estão boas ou foram aceitas, e outra do que exatamente precisa ser alterado para ser publicado. Ok? Mas como é mesmo que o manuscrito é analisado pelo portal Latin Science? No website do portal latinscience.org, o autor se inscreve preenchendo os seus dados pessoais de autor e de coautor. É importante que todos os dados sejam preenchidos com precisão, porque só assim o sistema poderá separar e contar quais pesquisadores são de que instituições e vice-versa. A data de aniversário é para que o sistema informe os aniversariantes de cada dia e, assim, torna este ambiente acadêmico e coletivo mais familiar. Outros dados semelhantes serão importantes para o sistema saber quantos e quais pesquisadores já estão inscritos no portal daquele país, daquela área ou daquele idioma, por exemplo. O arquivo do manuscrito a ser feito o upload precisa ser em formato .doc ou .docx do Word. Para os manuscritos com fórmulas e símbolos, será apresentado um outro vídeo específico. Se um manuscrito de matemática ou de física já foi enviado em formato Word, não terá problema. As regras de cada revista são muito semelhantes, por isso não há o que se preocupar se diferentes revistas escolhidas teriam distintas regras para os seus manuscritos. Uma vez feito o upload do manuscrito, a partir deste momento, toda a referência do autor para o portal passa a ser com respeito ao nome do manuscrito. O manuscrito só seguirá seu trâmite normal de análise após o pagamento de uma simbólica taxa de análise do manuscrito. Essa taxa é necessária porque o manuscrito será enviado para algo entre 3 e 9 reviewers, ou seja, doutores, que deixarão de fazer quaisquer outras atividades para examinar o seu manuscrito criteriosamente. Eles serão remunerados como uma parte desta receita. Assim, como um exame médico precisa ser feito para um diagnóstico, o mesmo ocorre com o manuscrito. Como era de se esperar, a análise implica em incorrer custos. Por uma simples questão de segurança, mas, sobretudo, sobrevivência do portal, o editor de quaisquer das revistas só verá o manuscrito após o pagamento ser feito pelo autor. No Brasil, o portal está adotando o sistema PagSeguro da UOL. Portanto, há várias opções de pagamentos: Visa, Mastercard, American Express, Diners, depósito em conta, transferência bancária, entre outras. Muito em breve informaremos como as pessoas de outros países poderão fazer tais pagamentos, pelo Visa, PayPal ou outro. O autor precisa também estar consciente de que, se o seu artigo for incluído numa revista de artigos pagos, então o autor, apenas o primeiro, também ganhará um percentual sobre o valor da venda, cujo primeiro autor deverá distribuir com os outros, sempre pago em conjunto nos encontros científicos de abril do ano subsequente, organizado pelo portal. O sistema informa de modo transparente quais artigos estão sendo gratuitos e quais precisam ser pagos para ser feito o download. Ademais, o autor sempre poderá fazer o tracking de acompanhamento online de seu manuscrito. Desse modo, ele saberá cada passo, dia e hora, que está sendo dado em seu ensaio. Assim, ele não precisará ficar preocupado ou ansioso e nem ficará sem informação. Na realidade, ele acompanha o andamento pelo seu login e sua senha. O login e a senha são obtidos no ato da primeira inscrição. Havendo mais de um autor, o primeiro informará aos outros autores o que está ocorrendo, já que o portal teria uma tremenda complicação técnica adicional, sem acrescentar substância ao sistema, apenas para informar aos coautores. Ou seja, os coautores podem perfeitamente serem informados sobre o andamento do manuscrito pelos primeiros autores.